é muito se falado que quando ele cita as 12 tribos na dispersão, ou diáspora, ou espalhado pelas nações, ele está escrevendo para o público, a igreja, são judeus que entenderam que Jesus era o Messias, e é óbvio que inclui os gentios que estão chegando, Uhum. mas ele, com toda a base dele, ainda por fazer essa citação aos 12 tribos, ele está falando, ó, vocês que não estão aqui vendo o que está acontecendo no miolo aqui, no olho do furacão, em Uhum. Jerusalém, eu vou mandar para vocês uma carta. Fique Uhum. esperto. Aí ele vai dar vários recados, né? E é interessante porque assim, a gente acostumou, a maioria, a ler Paulo. Paulo é o apóstolo dos gentios. Ele escreve para os gentios, Uhum. tentando, como é que fala? Resolver os problemas dessa chegada desse ramo que está sendo enxertado, né? Agora, Articular, quando você vai para todos em Jesus. Isso. em Jesus, isso. Mas quando você vai para Tiago, o autor de Hebreus, Pedro, Exato. Judas, você tem só carta para os judeus, porque na verdade é o povo que esperava, era o povo, e assim, não é para todos os judeus, porque muitos do primeiro século não acreditaram em Jesus, Uhum. e Paulo vai lamentar isso, principalmente capítulo 10 e 11 de Romanos, ele chora por isso, né? Ele declara isso. Mas é Exatamente. interessante, e a gente não sabe fazer, a gente está, isso, só ler Paulo cria uma arrogância em nós, gentios, porque a gente acha que Jesus veio para os gentios. E várias vezes ele fala: não, eu vim para os meus me rejeitaram. E até Paulo vai resolver esse problema, os meus me rejeitaram, dizendo no capítulo 11 de Romanos, que não é o caso aqui, mas a gente um dia pode conversar. Quem vai trazer isso é N.T. Wright, que você Uhum. e eu gostamos. Uhum. Ele vai trazer que, na verdade, até essa cegueira dos seus faz parte do plano e um dia estariam já ali, já no primeiro século, sendo resgatados. Mas isso é interessante para a gente colocar um óculos, só isso que eu acho que é importante do primeiro público da carta, para você entender que são perspectivas diferentes. Eu Uhum. acho, e aí eu quero também acrescentar uma coisa da boa resposta que você deu sobre Lutero, que esse é o problema, cara. Quando o cara não olha o público-alvo, ele fala uma besteira, porque Tiago está falando a mesma coisa que Paulo e Paulo de Tiago, só que os caras, ele está falando a mesma coisa de princípio, mas para públicos diferentes. Então ele está falando, não adianta você ser a elite pensante na fé e não agir na prática. Eu vou mostrar aqui, ó, no ato aqui, que isso fala muito para os de gabinete, para os teólogos, aí é como falando, eu vou te mostrar a irmãzinha que não sabe nem ler e escrever, que está vivendo na prática, às vezes é de uma igreja pentecostal meio doida, mas está vivendo na prática e você não. Então Tiago tá falando a mesma coisa que Paulo, só que para públicos diferentes. Claro. Mas isso eu acho muito legal, cara. E aí, gostou desse trecho que eu separei para você? Quer mais? Tem duas formas. Primeiro, assina o canal e aperta o sininho, assim você vai ver as lives que eu faço semanalmente sobre interpretação bíblica hermenêutica. Afinal de contas, são mais de 16 anos ensinando pastores e missionários a interpretarem as Sagradas Escrituras e agora eu estou fazendo isso na web para você poder acompanhar e eu criei uma sala de Telegram. O que é Telegram? É um aplicativo tipo WhatsApp, mas lá você vai ter um grupo comigo, aonde diariamente eu posto áudios e vídeos sobre interpretação bíblica, sobre hermenêutica. Por quê? Porque eu acredito que os princípios e regras hermenêuticas devem ser ensinadas para todo mundo e não só para os pastores. E por que eu criei esse grupo? Primeiro, porque ficou mais fácil para mim postar, porque eu só preciso de um celular e assim eu converso com você. Segundo, que não vai ter os algoritmos das redes sociais, tudo que eu postar você vai receber. E terceiro, porque eu acredito que você vai crescer muito na palavra de Deus e poder entender ela de forma plena se tiver as dicas e os princípios certos de hermenêutica.
Deus abençoe você e a gente se vê lá no grupo de Telegram. Tá aqui embaixo o link, é só baixar e a gente se vê lá. Tchau!